dia a todos, queridos membros da Paróquia de Ceará, bem como a todos e todas que nos ouvem, neste dia 9 de agosto de 2020, Dia dos Pais. Inicio acolhendo a cada um e a cada uma de vós com as palavras de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 1, onde diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Iniciamos assim este culto em nome e na presença do Trino Deus, este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Vento que anima e faz viver, vento que cura e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que congrega a todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Vento que anima e faz viver, vento que cura e faz morrer, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que congrega a todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Queremos nos achegar diante de Deus em oração. Oremos. Grandioso Deus e Pai, conceda-nos humildade e fé, a capacidade de nos autoavaliarmos e perceber onde podemos e precisamos mudar, a capacidade de ser amigo e de saber fazer amigo, a capacidade de perdoar quando porventura percebemos que nosso coração pesa por estar carregando mágoas que já não deviam nos pertencer mais. Sê Tu, ó Deus, conosco, iluminando o nosso caminho, o nosso agir e o nosso pensar. Perdoa-nos a cada um dos pecados cometidos, em palavras, pensamentos e ações. Em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Ouçamos a mais um belo hino que nos será entoado. Senhor do céu e da terra, fonte do afeto mais puro, perdão seu só te procuro, quando me encontro em desgraça, mas conduz a nossa raça aos padrões do teu início, para que o teu sacrifício não tenha sido de graça. Pai, vim conhecer tua morada, me renova na tua proteção, e seguindo teus passos pela estrada, com a alma no olhar, chapéu na mão. Meu sangue tem o sangue dos caudilhos, meu mundo foi o lobo de um cavalo, mas esse mundo novo é do meu filho, e sendo pai bem sabe do que falo. O homem por ser livre criou asas e fez a liberdade uma prisão. A tudo era
coração. Me ajuda, Pai, quero criar meus filhos do jeito que meu Pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. Que a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meus filhos um dia falem: verdade, mundo Pai, não é assim. Tentei falar de amor e do respeito do tempo que se amava uma vez só. Disseram que eu devesse meus conceitos, pois tudo que está velho vira pó. Vejo meninas moças se vendendo, já cegas pelo brilho dos anéis. Casamentos de amigos se perdendo, jogado pelo ralo dos motéis. Não deixe, Pai, que caia os pilares, os poucos que ainda estão de pé. Lá fora a droga ronda nossos lares. Eu vim aqui pra não perder a fé. Me ajuda, Pai, quero criar meus filhos do jeito que meu Pai criou a mim. Me ensina a vencer tantos empecilhos e acreditar no certo até o fim. E a força da verdade ainda vale do jeito que valia lá de onde eu vim. Pois temo que meus filhos um dia falem: verdade, mundo Pai, não é assim. Me ajuda, Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas vós, na tua casa, na tua vida, no teu lar. Convido a lermos em nossas casas as palavras do Antigo Testamento, 1 Reis, o capítulo 19, os versículos 9 a 18. Ouçamos neste momento a leitura do Evangelho de Mateus, o capítulo 14, os versículos 22 a 33, onde diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo.
por sobre as águas? E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui, palavras do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra bíblica do Evangelho nos fala sobre não temer, ter bom ânimo no nosso coração e na nossa vida. Hoje, quando lembramos um dia especial, o Dia dos Pais, o que se passa em nossa casa, em nossa vida, em nosso lar? A palavra bíblica nos diz que Jesus, ele precisa de um momento sozinho, assim como por vezes nós também precisamos, para orar, para se colocar diante de Deus e para reconhecer que mesmo que em muitos momentos ele desejasse aparentar ser forte e resistente, existem momentos onde nós nos sentimos fracos, onde nós também estamos em crise de fé, em crise emocional e tantas outras crises na nossa vida. Porém, a palavra bíblica nos ensina que as crises, elas vêm também para trazer purificação. Ao olharmos para o Antigo Testamento, as palavras de 1 Reis, o capítulo 19, ao lado de Moisés, Elias é a maior figura profética do passado. Elias sempre se apresentou como uma pessoa forte e vigorosa. E isso nós lembramos nas palavras de 1 Reis 17, o versículo 1, onde Elias foi capaz de determinar a suspensão da chuva e do orvalho. Nas palavras de 1 Reis, o capítulo 17, o versículo 8, onde ele fez milagres e até mesmo o milagre de ressuscitar uma pessoa. As palavras de 1 Reis 18, 17, onde ele enfrentou o rei com destemor. Ele foi capaz de evocar fogo no céu, como as palavras de 1 Reis 18, o versículo 38. E agora, nas palavras de 1 Reis, o capítulo 19, é tudo o contrário. Ele apresenta-se como uma pessoa frágil, angustiada diante de Deus, cheio de dúvidas, frustrações até mesmo com relação à vivência da fé. E é nesse momento que vem a palavra de Deus, assim como no Novo Testamento, palavras do Evangelho de Mateus, para nos dizer: tenha bom ânimo, olha para a tua vida, olha para tudo aquilo que tens e olha para as crises, para os momentos difíceis, como um sinal de purificação, como uma possibilidade de mudança de vida, de mudança de conduta. Ao olharmos para as palavras do Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo, naquele momento quando o filho entra em crise com o pai, já não aceitando mais nada daquilo que o pai o orientava e achando que o pai estava contra ele e não a favor dele, e guardando no coração dele rancor em relação àquele pai, quando ele decide pegar as coisas dele e ir embora, sem olhar para trás: não quero mais saber de você, não gosto mais de você. A palavra bíblica nos ensina que o pai deixou o filho ir. Ele não obrigou o filho a voltar. Ele não disse para o filho: você é meu filho,
então você é obrigado a permanecer nessa casa. Não, a palavra nos diz que ele simplesmente permitiu que o filho pegasse as suas coisas e fosse adiante. Deus também é assim conosco. Ele nos chama, Ele nos convida, Ele nos convoca a viver a verdadeira fé. A fé transformadora, a fé que é capaz de mudar a nossa maneira de ver os outros, a fé que é capaz de nos fazer a amar até mesmo aquelas pessoas que nos parecem difíceis de serem aceitas, difíceis de serem amadas, até aquelas pessoas. A fé nos proporciona a possibilidade de aceitar e de amar. Da mesma forma, Deus, Ele também nos aceita. Ele não nos obriga a permanecer no seu caminho. Ele nos deixa ir. Quando porventura nós decidimos que não queremos mais caminhar no caminho de Deus, no caminho certo, Ele não nos obriga, Ele nos deixa ir. Mas ainda assim, Ele está conosco. E no momento em que nós falharmos, no momento em que nós colhermos os frutos das nossas decisões, Ele estará ali conosco, para nos amparar, para nos aceitar de volta e para novamente nos indicar o caminho por onde seguir. Assim como também as palavras do Evangelho de Lucas, quando esse filho volta para casa, arrependido, com o coração pesado, diante de tudo aquilo que a vida o tinha ensinado. A única coisa que ele consegue dizer ao pai é: Pai, me aceita de volta. Se não for mais como teu filho, como teu agregado, como teu ajudante, mas me aceita de volta. São as palavras que esse filho diz para o pai. E a palavra bíblica nos diz que o pai, ele acolhe esse filho de volta. Ele aceita esse filho de volta e perdoa. Ele não perdoa só da boca para fora, para logo adiante, na primeira oportunidade, dizer para o filho: mas naquele momento você fez isso e eu nunca mais esqueci e nunca mais te perdoei. Não, não é essa a atitude do pai. A atitude do pai é a de perdoar verdadeiramente. É de fazer a sua parte como pai, dando o melhor de si por aquele filho. E mostrando para aquele filho que aquela casa, aquele lar, sempre lhe pertenceu. E que aquelas pessoas que um dia ele havia rejeitado, sempre vão fazer parte da sua família e da sua fé. E aí nos vem a palavra do Evangelho de Mateus no dia de hoje, nos mostrar um novo horizonte. O horizonte que nos leva a perceber que nem sempre aquilo que nos traz medo, temor, pavor, de fato é de todo ruim. Se nós formos olhar com os olhos da fé, nós vamos nos dar conta de que podemos ter bom ânimo, podemos nos alegrar. Temos a dádiva de olhar para a nossa vida e nos reavaliar constantemente. Nosso reformador Martin Luther, ele nos ensinava que à medida que nós lemos um texto bíblico, nós devemos nos questionar se este texto bíblico promove a Cristo. Ou seja, Jesus está de acordo com aquilo que a palavra está dizendo? Jesus está de acordo com aquilo que nós estamos fazendo? Jesus está de acordo com as palavras que nós estamos proferindo? No dia a dia de nossa vida é o que nós deveríamos nos questionar. Jesus está de acordo com aquilo que eu estou fazendo? Na minha comunidade, quais estão sendo as minhas atitudes, as minhas palavras? Qual é a semente que eu lanço para dentro da minha comunidade e para com as pessoas que eu convivo? Quando me relaciono com a minha família, de forma bem especial você, pai, você tem tido tempo
para conversar com o seu filho, com a sua filha? Você tem conseguido demonstrar um bom exemplo? Um exemplo de virtude, honestidade e fé para aquele filho? Não pensa que uma mãe consegue ser mãe e pai, ou que um pai consegue ser pai e mãe. A gente até faz o possível, mas não tem como uma pessoa ocupar duas funções. É preciso ter, cada um, a responsabilidade de cumprir com a sua função. Você, pai, você consegue ter tempo para o seu filho? Você consegue bater na porta do quarto do filho quando ele está lá trancado, no celular, na internet, sem querer conversar com ninguém, e disputar o espaço com os meios de comunicação para dizer: filho, eu quero conversar com você, eu preciso da tua atenção, eu preciso da tua opinião, eu preciso do teu carinho. Você tem tirado tempo para passear com o teu filho? Você tem tirado tempo para falar sobre as coisas da tua infância para o teu filho? Ou tudo que diz respeito ao filho, deixa para depois, deixa para quando o tempo estiver sobrando? E a gente sabe, cá entre nós, que aquilo que nós deixamos para depois acaba ficando e muitas vezes acaba sendo esquecido. A vida passa, que a gente possa dar o melhor de si para nossa família, para os nossos filhos e para as pessoas que convivem conosco. Compartilhe uma pequena história que nos fala sobre um grupo de pessoas, de viajantes, que foi fazer uma viagem dos sonhos para outro país. Quando lá chegaram, algumas pessoas ficaram hospedadas em grandes mansões, luxuosas, bonitas, e uma pessoa, porém, ficou hospedada em uma casa muito singela, humilde e simples. No dia seguinte, quando essas pessoas se encontraram, a primeira coisa que disseram um ao outro foi: como foi o lugar onde você ficou? O lugar onde eu fiquei era uma mansão grandiosa, com vários cômodos, a cama era enorme, tinha uma baita televisão no quarto. E o outro também dizia: a casa onde eu fiquei era melhor ainda, era maior ainda, era muito mais aconchegante. E de repente uma pessoa bem singela e humilde responde: bom, a casa onde eu fiquei era uma casa muito simples e singela, mas as pessoas que me acolheram, elas foram muito calorosas, muito acolhedoras. E tenho a certeza de que se um dia eu voltar para esse país, eu vou querer ficar hospedada nessa mesma casa, desta mesma família. Mas as outras pessoas levaram isso como deboche e começaram a pegar no pé daquele que havia dito que tinha ficado numa casa muito singela. Lá pelas tantas, as outras pessoas sentiram fome. E aquele que tinha ficado naquela casa singela, ele não só estava bem alimentado, como ele também havia recebido daquela família uma sacola cheia de coisas gostosas para degustar ao longo do dia. E aí ele olha para os outros e diz: não é a aparência o mais importante, não é aquilo que uma pessoa tem que realmente importa, mas aquilo que a pessoa é. Isso sim é o mais importante. Essa família que me acolheu, eles não tinham muito a me oferecer no sentido de ter uma casa maior ou no sentido de ter uma cama melhor, mas eles me ofereceram um banquete, onde eu pude sair de lá muito bem alimentado. E mais do que isso, eles fizeram por mim. Eles me prepararam alimento para que eu pudesse passar o dia inteiro bem nutrido e pudesse lembrar do carinho e do amor deles em cada bolachinha, em cada sanduíche,
em cada coisa que prepararam para mim ao longo do dia. É apenas uma história, mas uma história que nos mostra que o que mais importa não é ser um pai que enche o filho de presente, ou que dá tudo aquilo que o filho quer, ou que recompensa o filho com as coisas que ele pode escolher. Você vai poder escolher no teu aniversário aquilo que você quer ter. Porque eu tenho a certeza de que muitos filhos, se eles pudessem dizer, eles apenas diriam: eu quero ter a presença do meu pai, eu quero ter o carinho do meu pai, eu quero ter o amor do meu pai. Para algumas famílias, esse pai acaba sendo um avô, um tio ou outra pessoa que assume essa função. E que bom que Deus coloca no coração dessas pessoas a oportunidade de poder ajudar, de poder acolher mais um na sua família de fé e de poder dar o melhor de si. E é nesse sentido que a palavra do Evangelho nos diz: não tenha medo, tenha bom ânimo. Às vezes nós passamos por crises, às vezes, assim como Pedro, nós também somos chamados a caminhar por sobre as águas. E às vezes parece difícil, em alguns momentos parece que nós vamos afundar e que nós não vamos conseguir permanecer firmes. Assim como também para o profeta Elias, tem aqueles momentos em que nós nos sentimos fracos, incapazes, sem força, sem ânimo, em que parece que a fé ela está vacilante, onde parece que duvidamos de tudo. E é nesse momento mais forte que Deus segura a nossa mão e nos diz que não foi por acaso que Ele nos chamou. Ele nos chamou porque Ele tem algo preparado para nós. Que nesse dia especial, você que tem a dádiva de ser pai e de ser chamado de pai, que você possa receber um abraço bem forte de gratidão desse filho, que nem sempre é como você gostaria, mas ainda assim não deixa de ser o teu filho. E que você possa reconhecer a dádiva e o presente que Deus te deu, quando te concede a oportunidade de ser chamado de pai. E obrigado por tudo. A cada pai que nesse momento me ouve, obrigado por tudo que você faz, pelo teu filho, pela tua filha, com amor e carinho. Obrigada pelas noites, onde por vezes se perde o sono, na preocupação para que esse filho possa encontrar um bom caminho. Que Deus te dê muita força, ânimo e fé. Permaneça firme, na certeza de que mesmo diante da crise, Deus, Ele nos purifica, nos transforma e nos indica o caminho a seguir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado. Oh,
Assim como nós estamos, queremos nos achegar diante de Deus em oração. Oremos. Querido e amado Deus, Tu que és um Pai de amor e de bondade, é diante da Tua presença que nós nos achegamos gratos por tudo aquilo que Tu nos dás, pela dádiva da vida, pela oportunidade de poder ouvir a Tua palavra, pela dádiva de perdoar aqueles que porventura nos magoaram ou nos feriram, pela dádiva de recomeçar quantas vezes necessário for, por nos concederes a oportunidade de mudar as nossas atitudes, a nossa conduta constantemente diante da fé em Teu Filho Cristo Jesus. Sê Tu, ó Deus, conosco em momentos de dúvidas, em momentos de fraqueza de fé. Ensina-nos a caminhar novamente, assim como também ensinaste ao profeta Elias, a Pedro, a tantos outros que Te buscam incessantemente. Sê Tu, ó Deus, conosco, sê Tu uma bênção. Diante da Tua presença é que nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais que nos ouvem nesse momento. Ao meu pai, Irineu Bardem, ao meu sogro, seu Hilton Dalke, ao meu esposo, Marlon Andreas Dalke, e a todos os pais, um forte abraço nesse dia. Feliz e abençoado Dia dos Pais. Recebamos assim a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado.